Olá. Paulistano, ele começou na política como vereador no final dos anos 80, prestando serviços à cidade em que nasceu. Da Câmara Municipal foi para a Federal e ao longo de 4 mandatos destacou-se em trabalhos de investigação parlamentar e participou das mais importantes votações do passado recente da política brasileira. Advogado, empresário e filho de ex-senador, Robson Tuma é o entrevistado de hoje do programa Memórias do Poder Legislativo. Obrigado pela presença, deputado, nesse programa Memórias do Poder Legislativo. O que é que o conduziu à política no final dos anos 80, como vereador na cidade de São Paulo? Obrigado a você e à Assembleia Legislativa por essa iniciativa extraordinária. Só corrigido, eu tive presente em 5 mandatos de deputado federal. Eu era jovem, tinha 16 para 17 anos, quando eu comecei a querer ir para a política partidária. Eu já fazia um pouco da estudantil, nos colégios em que eu tinha participado, e era o único da família. Foi até muito controverso na época, porque se eu deveria ou não entrar na política, e com 18 anos eu saí candidato a vereador de São Paulo, né? E fui um dos mais votados na época e continuei a vida pública sempre tentando seguir os extraordinários passos de meu pai. Influenciado então pela carreira do pai, quer dizer, isso já estava na esteira? Meu pai não era político, né? Ao contrário, ele ficava numa posição, era um policial, eu era filho de uma professora, que é a dona Zilda, que depois se tornou diretora de escola, e ele um delegado de polícia do estado de São Paulo. Então a gente era de uma família simples, e dali veio uma vontade, porque eu via os dois trabalhando muito, e sempre ali numa vida muito regrada, e eu achava aquilo uma injustiça. Então eu achava que o funcionalismo público tinha que ser mais respeitado, mais dignificado, e aí ingressei na vida pública como vereador. É possível observar nas pessoas que trazem da família o peso de um sobrenome, de pessoas que ganharam expressão, ganharam referência, essa situação de uma obrigação de dar certo naquela área em que, no seu caso, por exemplo, o seu pai atuou, né? O senhor sente isso? Também o peso do nome Tuma? Não na mesma área, mas é porque eu nunca fui polícia, né? Mas o peso sim, do sobrenome, um homem austero, um homem respeitado, saía na rua, era aplaudido, era querido. Então tinha o peso sempre de fazer as coisas da melhor forma possível para que não pudesse, de hipótese alguma, manchar ou criar dúvida em cima de um nome extraordinário que era o sobrenome Tuma, que foi feito por ele, sempre respeitado e admirado, como até hoje mesmo, não estando mais aqui presente fisicamente, mas como sempre muito respeitado. E então tem esse peso, assim como deve ter aquelas pessoas que tentam a vida e que têm os seus nomes imaculados, né? De uma maneira ou de outra, alguém da família fez alguma coisa de ruim e que acaba tendo o peso de tentar mostrar que não é a família inteira que é daquele jeito. No nosso caso é mais dignificado, né? É mais prazeroso, porque a gente tem um histórico, tem um exemplo, é só seguir linha reta que o sucesso vem e a gente consegue poder andar na rua de cabeça erguida, que aliás os políticos muito hoje infelizmente não podem. Há quem veja a política da seguinte forma: tem que começar como vereador, passar a deputado estadual, para chegar a deputado federal. Não é necessariamente assim. Mas o senhor começou como vereador e não passou pela Assembleia Legislativa, foi direto para Brasília e com uma votação expressiva para deputado federal. O senhor considera fundamental galgar na política desta maneira, passando pelos parlamentos nesta sequência? São 2 esferas completamente diferentes, né? Eu, quando fui vereador, eu me preocupei muito em tentar estabilizar as relações do município com as pessoas que viviam no município. Então eu trouxe, que era chamado mercado das pulgas, muito usado na época nos Estados Unidos, os bolsões de camelôs, porque tinha muita disputa no comércio. Eu trouxe as vagas de handicap, que são as vagas preferenciais para deficientes. Enfim, eu aprendi a fórmula legislativa para lidar com o cidadão que vive o dia a dia da cidade. Depois, na questão da Assembleia e da Câmara Federal, são 2 coisas
distintas, porque eu acho que o deputado estadual geralmente tem que ser alguém da região, que está sempre perto da região. O federal ele tem mais dificuldade de estar perto da região, mas ele tem a obrigação de lutar pela região lá no governo federal, trazendo verbas, enfim, fazendo leis que melhorem a vida da cidade, do estado e de todas as pessoas, só que num amplo mais federal. Eu acho que a vereança é um cargo muito importante para a gente aprender o segundo passo. Depois entre a Assembleia e a Câmara Federal, tem uns que nunca vão querer ser deputados federais porque não querem morar fora dos seus estados. Sim. Né? Então é muito relativo. E quando acontece de vários integrantes da família estarem ao mesmo tempo na política, chegou a acontecer isso. O senhor na Câmara Federal, o seu irmão, o Romeu Tuma Júnior, aqui na Assembleia Legislativa como deputado estadual, e o seu pai no Senado Federal, Romeu Tuma, os três atuando ao mesmo tempo. Havia um intercâmbio para se pensar legislações, para se pensar em soluções? Sim, a gente conversava bastante, nem sempre eram divergentes as ideias, até eu acho isso muito importante, né? Mas eu fui deputado federal em 1990, meu pai veio ao Senado, eu já tinha quase 7 anos de mandato, em 1994, e o Romeu Júnior veio como deputado estadual, se não me falha a memória, em 2002, que foi a reeleição do meu pai ao Senado, eu reeleito deputado federal e o Romeu Júnior eleito deputado estadual. E foi importante porque tinha alguns intercâmbios em relação a muitas coisas, principalmente na área policial e do funcionalismo público, porque os dois eram funcionários públicos. Um exemplo prático do que se pensou, por exemplo, na área da segurança? Fazia-se muitas conquistas da polícia civis, da polícia militar e da polícia federal, veio por causa da experiência dos dois. Os dois trocavam muitas ideias, a Associação dos Delegados do Estado de São Paulo, como as do Rio, a Federal, sempre se reuniam e criavam com a experiência deles, que era muito mais fácil entender as necessidades, porque já tinham vivido aquilo, e se criavam ideias e faziam os projetos que eles achavam interessantes. Tivemos vários projetos, inclusive a preocupação, que foi uma grande luta que o meu pai sempre teve, que era criar a estabilidade para que os policiais pudessem ter uma aposentadoria decente, inclusive a policial mulher, que tinha muito problema, que na época tinha projetos aí que tinham sempre teve muito embate entre o Ministério Público e as polícias. E eu acho que eles conseguiam conciliar bastante essa relação para que os projetos fossem sempre mirados no sentido de estabelecer as regras para cada um desses departamentos e que eles pudessem fazer o trabalho juntos e não disputando espaço. E eu acho que isso demonstra o quanto é importante para o país, por essas extraordinárias operações que estão acontecendo hoje, onde, embutido a aceitação judicial, né, existe a forma extraordinária do trabalho da Polícia Federal, da Polícia Técnica, dos agentes da Polícia Federal e o Ministério Público, todos juntos, fazendo um trabalho que estão mostrando para o país que esta integração é a única forma que nós temos de realmente combater e finalizar a corrupção. E não vale só prender, o sistema tem que mudar. Eu acho que depois disso tudo, né, se me cabe aqui o direito a uma sugestão, eu acho que os membros do Judiciário, que os membros da Polícia Federal, todos aqueles que estão participando, o Ministério Público, sentem e elaborem projetos de leis que estanquem essas barbaridades que foram feitas no país, principalmente nos últimos anos. O senhor é advogado, é empresário e não optou pelo ingresso na polícia, como o pai na Polícia Federal, como o irmão Romeu Tuma Júnior na Polícia Civil. Mas o senhor acha que tem alguma coisa da polícia no sangue? O senhor participou de diversas comissões parlamentares de inquérito, que é um trabalho do parlamentar, um trabalho investigativo, não deixa de ser um trabalho, entre aspas, policial também.
Tanto o Romeu Júnior quanto o meu pai são oriundos da Polícia Civil de São Paulo. Quando foi eu vou tentar lembrar a data, em 77, se não me engano, meu pai foi para a Polícia Federal, né? E é claro, meu pai sempre foi meu grande exemplo de vida, é a minha maior saudade, desculpa, mas é um sentimento Sim. que eu acho que eu não vou perder nunca. Então, para mim, aquele aprendizado que eu tinha com ele era uma coisa extraordinária. E eu tentava levar em cima do que eu fazia, que era a política. Então, a gente fez a CPI do narcotráfico, na época. Nós fizemos depois a CPI dos medicamentos, depois a CPI do roubo de carga, e sempre num trabalho investigativo, tentando ajustar ali aquele conhecimento que eu tinha dele e o conhecimento como parlamentar. Até que ele veio para o parlamento, e depois também fizemos outras, como a comissão parlamentar mista, porque ele era senador, eu era deputado, do roubo de carga, e aí começaram as CPMIs, né, que é as comissões parlamentares mistas de inquérito, Senado com que era o Senado Câmara. e a Câmara. E eu acho que teve muita valia em relação a muita coisa, inclusive leis que hoje vêm como aquela regra de que qualquer peça de automóvel tem que ser registrada para inibir o roubo e o desmanche de carros para venda em paralelo, e acabam coisas, quando você inibe o consumo, você acaba com o bandido que traz a peça para o consumo. Então, muitas vezes, a CPI não serve só para prender, mas para aprender e criar fórmulas e leis, que é isso que o parlamento tem que fazer, criar leis para inibir a ação criminosa. Não à toa, o seu nome sempre indicado para as comissões parlamentares de inquérito que iam apurar crimes, né? Pelo relacionamento que a gente tinha com as autoridades investigativas e com aquele aprendizado que a gente teve até dentro da própria de casa, né? Eu acabava participando e sempre sendo convidado para participar em nome da Câmara ou das comissões mistas dessas comissões. O senhor, como um ex-integrante dessas comissões parlamentares de inquérito, como é que o senhor observa o que muitas vezes cai aí no senso comum de que as CPIs não levam a nada, que as CPIs não resolvem nada, que elas acabam em pizza? Como é que o senhor entende esse tipo de argumento? Nem todas. Algumas eu devo concordar que sim, que há uma disputa política e acaba se desmanchando sem resultados. Sem resultados públicos. Porém, o que foi investigado, independente da CPI ter um grande resultado na imagem pública ou não, vai para as autoridades, vão para o Ministério Público, vai para a polícia, e dali para frente eles têm tudo que foi colhido, independente do resultado que a comissão fez no seu relatório final, mas eles têm todos os documentos ali que foram recolhidos de uma maneira mais rápida, porque a força da CPI ela tem quebra de sigilo, né, que na verdade é transferência de sigilo, as pessoas conhecem como quebra, enfim, ela traz tudo aquilo e as autoridades continuam investigando. Então, muitas vezes, acabou em pizza, mas depois de 5, 10 anos, porque a justiça é muito sobrecarregada no Brasil, acabam tendo condenações vindas daquelas comissões que se achavam que não deu nada. Nós estamos vendo hoje a do Mensalão, que ainda tem gente sendo condenada. É isso? Temos, até um tempo atrás, teve condenação da CPI do narcotráfico de 2001, se não me engano. Então, é porque demora, mas acaba de uma forma mais ostensiva ou menos ostensiva, sempre tem um resultado. É que politicamente, às vezes, tem um jogo de equilíbrio tão grande que dentro das casas acabam não tendo nenhum efeito, porém para fora tem. Essa demora da justiça poderia ser, essa demora, a causadora de um descrédito em relação às CPIs, muitas vezes por parte da população, porque vem o tempo passar, lá na frente as pessoas já não se lembram mais, aí toma-se uma decisão em relação a uma coisa que está lá atrás e aí as pessoas acham que não deu em nada. Sim, com certeza. Por isso é importante, inclusive, o próprio trabalho da imprensa, porque ela noticia aqueles fatos e depois é importante que ela vá
atrás dos resultados que aconteceram com aqueles fatos apurados, independente do ano que foi. E saber que resultado foi feito, se aqueles projetos de lei, as comissões geralmente fazem muitos projetos de leis daquilo que ela vive na rua. A CPI do narcotráfico fez vários, do roubo de carga fizeram vários, né? Nessas investigatórias da própria do mensalão, enfim, várias outras, ela faz projetos de leis, tem que saber qual foi o andamento que esses projetos tiveram dentro das casas, enfim. Tem que ter um acompanhamento e uma cobrança sistemática dos resultados, senão ele se perde pelo tempo, sim. O senhor participou da CPI do narcotráfico como relator aqui para o Estado de São Paulo, CPI do Banespa, CPI do Mensalão, o senhor foi relator também dos sanguessugas. Tem outras, eu não estou com todas aqui, a CPI da violência contra a mulher. Quais delas o senhor tem as melhores recordações no sentido de satisfação mesmo do seu resultado enquanto parlamentar bem cumprido? Na do Mensalão e dos sanguessugas, eu fui o relator do Conselho de Ética, né, da comissão da mesa diretora que estava apurando. Eu acho que as CPIs do narcotráfico, ela teve, assim, algumas coisas extraordinárias, que nós íamos para as ruas, as pessoas fechavam as lojas e cantavam o hino nacional. A gente via pais desesperados porque seus filhos estavam entrando no mundo das drogas. Nós víamos a decepção de verem autoridades se vendendo para traficantes, independente de terem filhos pequenos ou filhos grandes, né? Criando um mal para si próprio. A gente via tanta coisa, mas a resposta da sociedade, a colaboração, o apoio da sociedade era extraordinário. Nós sofremos algumas coisas também. Eu lembro que nós chegamos na Assembleia do Paraná e nós fomos recebidos a bala, né? Então, aquilo tudo nos fazia ter mais coragem. Nós éramos um grupo muito unido dos parlamentares, independente do partido, independente de qualquer coisa. Nós nos unimos bastante e foi isso que causou, na época, se não me engano, 60 mil indiciamentos, né? Agora, o acompanhamento é importante. Sim. O que aconteceram com todos esses casos? Para que as ficou? Pessoas não achem que aquilo acabou em pizza. Entendeu? Então, como é que foi o andamento disso? Como é que foi o acompanhamento desses indiciamentos? O que aconteceram? As autoridades que foram acusadas foram expulsas, não foram expulsas? Foram presas, condenadas, não foram? Tem que ter um acompanhamento. E é isso que é o trabalho importante. Depois de feito o trabalho das comissões, feito o trabalho da justiça, o acompanhamento também da imprensa para saber os resultados que geraram aquelas comissões. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Memórias do Poder Legislativo. Hoje estamos conversando com o ex-vereador da cidade de São Paulo e também ex-deputado federal, Robson Tuma. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, que é produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Robson Tuma, ex-vereador paulistano e também ex-deputado federal. Trabalhou em Brasília entre 1991 e 2007. Deputado Tuma, o senhor participou da votação da chamada na época IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira. Hoje em dia nós estamos às voltas com a possibilidade de retorno da CPMF, a contribuição. Lá naquele momento, como é que o senhor observou a criação do tal imposto que virou contribuição? Deixou de existir, pode voltar a existir? A promessa é de que todo o recurso iria para a saúde, acabou não indo. Há uma grande frustração da sociedade em relação a essa questão. Na verdade, na época, o imposto sobre movimentações bancárias, ele foi uma criação inventada na época. Na verdade, o imposto único, ele foi feito lá atrás, né? Era um projeto de um ex-parlamentar, Marcos,
que depois foi uma bandeira levantada pelo então candidato a presidente da República, Flávio Rocha, que era do imposto único. O imposto único que hoje existe nos Estados Unidos e é muito bom, é muito feito, é muito justo, muito honesto, porque o indivíduo vai lá, ele compra o negócio, já paga o imposto ali e pronto. E as pessoas veem o quanto estão gastando com o imposto. Aí na época se transformou nisso num auxílio para a saúde criado pelo então, vindo com essa ideia, o ex-ministro Jatene. O ex-ministro Jatene, que tinha um conceito extraordinário como grande médico, né? Ele veio com essa ideia e acabou criando em volta dele um apoio pela sua credibilidade como médico. Então acabou aprovando. Agora, neste momento, nós não estamos falando mais de um imposto extraordinário para diminuir o problema específico que era na época da saúde, né? Nós estamos falando agora de criar um imposto para tentar cobrir o buraco que veio com a falta de boa administração e com a roubalheira que infelizmente aconteceu e todo mundo está aí vendo. Então é bem diferente entre você falar para o cidadão, olha, tem gente morrendo porque não tem remédio, vamos ajudar? Pague 0,030 centavos a cada 1.000 que você... Tá bom. Outra coisa é você dizer o seguinte, olha gente, vamos fazer o seguinte, roubaram os impostos? Vamos criar mais um para ver se a gente tampa o buraco daqueles que tiraram. É dificílimo, então eu acho que a chance de aprovação neste momento é muito difícil. Eu acho, não vou nem discutir se é ou não necessário, mas eu acho que só vai ter um apoio razoável da população e do parlamento quando se mostrar realmente o país está mudando, que os bandidos, as pessoas que desviaram dinheiro estão sendo punidas e que é um novo conceito, um novo país, tem uma nova estratégia que eu acho que estão tentando fazer. Porém, precisa primeiro criar solidez para isso, para depois falar num novo imposto para cobrir um buraco de um rombo que foi feito. Fica difícil passar credibilidade para a sociedade quando se cria uma nova taxação de que aquele dinheiro vai ser usado para determinada situação e isso acaba não acontecendo. Você retomar a ideia depois fica difícil. Como aconteceu, né? Ele começou para a saúde, depois ele começou a virar um incremento na arrecadação. Sim. E depois aceitaram acabá-lo porque o país cresceu bastante, então não precisava do desgaste da renovação. Não é isso? Então, e acabou. Só que de repente nós vimos que o país estava passando por um processo ainda escondido atrás de uma cortina que agora veio a público. E agora o dinheiro passou a ser necessário. E quem fica com o desgaste político? Quem desviou o dinheiro ou quem agora tem que consertar? Esse é o grande embate que a sociedade vai ter que entender e acreditar que vai precisar ou não vai precisar. Eu acho que neste momento não é momento para se discutir isso, porque o atual governo pode correr um sério risco de um desgaste desnecessário. O senhor continua a favor do fim do voto obrigatório? Eu sempre fui a favor do fim do voto obrigatório, porque eu acho que a estrutura eleitoral ela tem que ser um direito do cidadão e não uma obrigação. Eu tenho obrigação de votar. Aí as pessoas defendem dizendo que não, que senão o cidadão não vota. Olha, se ele não vota, ele não vota. Nos Estados Unidos decidiram, na última eleição presidencial, o presidente foi eleito com 200 mil votos nos Estados Unidos. Então, o povo participa ou não participa. O sistema é um pouco diferente, o sistema é um pouco diferente. Eu também não acho que no Brasil o voto representativo seria válido, mas eu acho que tem que ter, eu acho que tem a tendência do voto deixar de ser obrigatório. As pessoas têm que ter o direito à cidadania e não a obrigação. Eu vou votar porque eu sou obrigado, então eu voto em branco, eu voto em qualquer um, eu voto no Carcareco, eu voto no Minuano, eu voto em qualquer coisa, qualquer bicho, porque voto. Não, não é assim. É melhor ir votar aqueles que vão votar com consciência, com vontade da cidadania. E eu tenho certeza absoluta que o índice
de ausência desce para 0, porque não tem a obrigatoriedade, mas o índice de pessoas deixando de votar não cai quase nada. As pessoas vão votar, mas sem a obrigação, mas com prazer e com o prazer de exercer a sua cidadania. E a argumentação daqueles que são a favor de como está, ou seja, do voto obrigatório, que se essa obrigatoriedade deixar de existir, pouca gente irá votar e aqueles eleitos terão pouca representatividade. Sim, há a grande tese para não passar esse projeto. Mas eu acho que o representante da sociedade, ele nada mais é do que um verdadeiro representante da sociedade. Se ele tiver densidade eleitoral, capacidade de representatividade, aqueles 100, 200, 300 mil cidadãos que vão votar para ele, vão lá para votar para ele. Não vão votar nele porque estão sendo obrigados a irem votar. Talvez a gente diminua os grandes fenômenos de 2 milhões de votos numa eleição. Mas nós vamos criar o voto 100% consciente. Eu estou votando no fulano porque eu saí da minha casa hoje porque eu acho que fulano vai me representar bem. E não, eu vou votar no fulano porque eu tenho que votar, então eu acho que esse é o melhor. E acaba tendo aqueles fenômenos. Agora, isso é menos importante. O que é mais importante é que o voto seja justo. Não é justo um indivíduo ter 100 mil votos e o partido eleger um outro e perder a eleição e um outro com 130, 200 votos, como aconteceu, como já aconteceu outras vezes. Eu acho que o sistema tem que ser justo. Os mais votados são os que têm mais representatividade. Aí a gente entra na briga dos partidos. Mas os partidos têm que se preocupar em ter densidade eleitoral pelos seus participantes. E fazer uma conta, né, se for um sistema misto, né, que o representante do partido tenha peso, mas que o representante direto da sociedade também tenha. Não é justo, como na época do Enéas, por exemplo, que teve um parlamentar com 237 votos, se não me engano, sendo que pessoas com 100 mil votos não foram eleitas. Qual que é esta representatividade? Então, eu acho que o sistema eleitoral brasileiro tem que ser discutido, mas tem que ser discutido de verdade. Porque toda vez que começa a discutir, não, então vamos esperar, muda só isso aqui para essa eleição e depois a gente vê. Não, tem que mudar mesmo, nem se for para começar daqui 12 anos, daqui 8 anos. Mudar o sistema e deixar para frente para ver o que vai acontecer, e não mudar cada eleição. Essa absorção que o senhor aponta, o efeito Enéas, por exemplo, e que acontece até hoje, parlamentares são eleitos com um grande número de votos e trazem outros na esteira do mesmo partido. Isso depende da reforma eleitoral, depende de reforma política. O senhor é otimista em relação a isso? O senhor acabou de destacar que se começa daqui a 12 anos, um exemplo hipotético, mas precisa começar. Se o sistema não fizer isso, não fizer uma reformulação previdenciária correta, justa, se não fizer uma reformulação eleitoral correta, justa, se não fizer uma reformulação partidária, se não fizer uma reformulação política, se não existir um parlamento com coragem suficiente para pensar numa mudança radical, o sistema vai ser o mesmo sempre, os atos de corrupção vão acontecer porque o sistema está errado. Nós já vimos que o sistema está errado. Então tem que ter coragem e determinação para que essas mudanças sejam feitas, mesmo que sejam aplicáveis daqui a 8, daqui a 12 anos, para que as pessoas se adaptem, os partidos se adaptem, o sistema se adaptem, os funcionários públicos se adaptem, que, enfim, que o sistema previdenciário, os empresários se adaptem, que os funcionários se adaptem, mesmo que tenha um prazo para isso, mas tem que ter uma regra. Não dá para a gente todo ano ficar mudando uma regra ou outra para tentar equilibrar o jogo, criar imposto, não criar imposto, faz assim, não, então faz assado porque agora deu errado aqui. Isso está errado. Nós temos que ter uma meta. Faz, obviamente, como tudo na vida feito pelo ser humano tem erros, mas vamos tentar ir para o maior índice de acerto possível. O senhor esteve na comissão de impeachment do presidente Fernando Collor? Eu fui da comissão de impeachment, fui da comissão de Constituição e Justiça, que também votou. Eu votei, eu participei de 3 momentos da votação que, do Que idade o senhor tinha na época do impeachment? 22 anos de idade.
e estava muito antenado com os chamados cara-pintadas, né? Tinha a mesma idade, era um jovem deputado. Qual era o sentimento naquele momento, deputado? Era um sentimento de susto. O Brasil estava passando por um momento extraordinariamente diferente, como está agora, né? E naquele momento meu pai era o diretor da Polícia Federal, tinha sido secretário da Receita Federal, naquele momento de investigação. Ele inclusive pediu demissão do cargo, não foi aceito, e eu numa conversa com ele disse que ele fazia parte do sistema de investigação e que enfim, que aquilo que estava público era um resultado de um processo investigativo. E eu ali decidi votar a favor, tanto na comissão, quanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto no plenário. E a Câmara dos Deputados, e eu até falei isso na época, ela na verdade era uma comissão processante. Ela funcionava como Ministério Público, era o denunciante, e que o Senado era o julgador. Sim. Então que eu votava ali com a esperança de que tudo aquilo não passasse do mal entendido, porque para o Brasil ia ser ruim. E votei a favor. Votei a favor, na época foram momentos de muita emoção, que eu acho que só quem vive, né, que as pessoas falam muito, os deputados se manifestaram disso, aquele é um momento de representatividade. Tem gente que falou bobagem, mas ali é um momento de manifestação pública, de satisfação, que alguns falaram poucos e falaram de forma muito equilibradas e inteligentes. Outros usaram mal, mas eu acho que tinha que falar mesmo, a manifestação é pública, se a pressão não for pública, o voto não sai, e muitas vezes, então eu acho que tinha que ser aberto, tem que ser no microfone, e as pessoas que são favoráveis ou contra têm que ter a coragem e a determinação de ir lá e falar o seu voto. O senhor falou em surto. Por que surto? Era aquele sentimento, poxa, mas não é possível, a gente levou tanto tempo para ter eleição direto para presidente, elegemos um presidente confusão. E virou essa confusão. Mesmo sendo um jovem que não conheceu a ditadura, mas sabia pelo pai o que tinha sido. As pessoas viveram nas ruas a emoção de ter uma democracia e uma abertura. E estas mesmas pessoas tiveram que ir para a rua dizer que a democracia trouxe um momento ruim para o país. Então, era um surto de decepção. As pessoas ficavam perplexas porque foi muito rápido. Entre a democracia e o impeachment foi um processo muito, muito rápido. Muito rápido. E nós já tínhamos vindo de uma triste passagem, que foi a do presidente Tancredo Neves, que infelizmente não pôde assumir. Então, nós falamos assim, mas, poxa, é o vice, agora outro vice, e aquilo ficou muito difícil para todo mundo entender, quem estava na Câmara, quem não estava, os estudantes, enfim, era um momento que chocou bastante. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Memórias do Poder Legislativo. Estamos conversando hoje com o ex-vereador da cidade de São Paulo, ex-deputado federal por 5 mandatos, Robson Tuma. Mais um intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Robson Tuma, ex-vereador paulistano e também deputado federal entre 1991 e 2007. São 5 mandatos como deputado federal. Deputado Tuma, o senhor participou também da votação da emenda da reeleição. Hoje os tempos mudaram e as opiniões são muito divergentes. O senhor continua a favor da reeleição para o Executivo? Eu acho que um governante não consegue realizar, de fato, tudo num único mandato. E ele também tem que passar por um crivo popular, que é a reeleição. Se ele for bom, ele continua. Se ele não for bom, ele não continua, como é nos Estados Unidos. Eu acho que o objeto da reeleição, por uma eleição, não pode também se perpetuar, porque tudo que é muito longo é muito ruim, né?
Então eu acho que é super válido, eu acho que é importante, eu acho que não dá só dá uma ruptura na continuidade se ele estiver sendo tão ruim que as próprias pessoas não queiram mais ele como governante. Então eu acho que o instituto da reeleição é importante. E quando se faz o sucessor, ou seja, um presidente, ou um governador, ou um prefeito, eleito, reeleito, aí já não pode mais, mas aí ele vai fazer o sucessor. Que é o que aconteceu agora, né? É aquilo que eu falo, tudo que é muito longo acaba sofrendo um desgaste muito grande. O Instituto da Reeleição foi criado no Fernando Henrique, que foi extraordinário para o país, né? Depois teve a eleição do presidente Lula, que também no fim do primeiro mandato sofreu aquele problema do mensalão, mas mesmo assim ele foi reeleito e acabou dando continuidade. Ninguém pode negar que foi um trabalho bom, o segundo mandato, seja pelo crescimento mundial ou seja por competência, mas ele era o presidente da República naquele momento de segundo mandato e que o Brasil cresceu bastante. E depois veio a sucessão, né? Ele fez o sucessor e mais uma vez, mesmo tendo todos os desgastes que já estava tendo, foi reeleito. Então, assim, o Instituto da Reeleição, ele é muito importante. Eu acho que as pessoas, neste momento, passaram a entender a responsabilidade que elas têm no Instituto da Reeleição, o que elas não tinham. Na questão ainda do voto obrigatório, se o voto deixasse de ser obrigatório, muitos hoje já, quando votam, no dia seguinte já não lembram mais em quem foi. Muita gente não lembra. E mesmo aqueles que se lembram também não cobram dos políticos o que deveriam cobrar em razão de terem votado neles. Aqueles que eventualmente deixassem de votar caso o voto não fosse obrigatório, não cairiam mais ainda no esquecimento e deixariam de cobrar definitivamente? Eu acho que é indiferente, não é a questão de ser obrigado a votar ou não ser obrigado a votar. E eu acho que desde que houve a mudança do governo Collor para o Itamar, eu acho que as pessoas começaram a tratar mais, a cobrar mais. Até porque a evolução do mundo cresceu de tal forma que hoje uma notícia não precisa mais vir nos jornais, né? As notícias vêm nos telefones na hora. Fulano bateu carro, ciclano não sei o quê, foi pego não sei o quê, a Polícia Federal prendeu, o Ministério Público pediu a prisão, o juiz deu... A gente fica sabendo online. Quando a gente chega à noite em casa para assistir o famoso jornais, né? Ou esperar, que antigamente nossos pais esperavam o jornal para ver o jornal escrito, quando chega a gente já sabe de tudo. Durante o dia, a gente vai sair aqui do estúdio, vai sair ali fora, vai pegar o telefone e vai ver o que está acontecendo. Então eu acho que isso fez também com que a manifestação popular de cobrança crescesse muito e muito mais rápido. Hoje as pessoas, até outro dia estava vendo uma matéria que tinham muitos políticos que estavam naquela história de voto a favor ou voto contra o impeachment, e as pessoas dando os celulares deles para que as pessoas mandassem mensagens de texto, ligassem, né? Então, a evolução do mundo ajudou muito. Esse tipo de cobrança passou e é muito importante. Queira ou não queira, o político teme uma única coisa, a população. Não tem outra razão que faz o político temer, é a revolta popular. Por isso que algumas manifestações, como o voto aberto e falado, isso é importante. Isso é uma forma de pressão? É ou não é? Não sei. Eu não me sentiria pressionado, mas teria coragem de votar sim ou não da forma que minha consciência, o que eu achava que os meus eleitores estavam acreditando. Cada um entende do jeito que quer, mas que é importante, a ação popular é importante, e agora com o mundo moderno ficou mais rápido e por isso eu acho que tem muita manifestação rápida. O senhor passou por diversos partidos políticos, os mais recentes, os maiores, o PFL, hoje que é o Democratas, passou para o PTB, continua afiliado ao PTB? Não, hoje eu estou no PRB, né, que tem o candidato a prefeito Celso Russomano. Eu fui convidado por um companheiro que era que sempre me ajudou para ir para o partido, e eu fui
estou bem, estou lá e vamos ver o que dá. Porque eu acho que a cidade também tem que melhorar bastante. O senhor pretende disputar, voltar, por exemplo, à Câmara Federal? Então, hoje eu não penso nisso. Hoje eu não penso nisso. Se o senhor estivesse na Câmara Federal hoje, tem bastante trabalho lá para desenvolver. Hoje dá para fazer trabalhos muito bonitos na Câmara que possam ter até reconhecimento popular. O que precisa é ter coragem para fazer. Porque nem sempre aquilo que você dá de ideia agora, as pessoas vão enxergar agora. Mas ainda tem muita coisa, eu acho que teve muita falha que o próprio sistema mostrou que tem que ser corrigido, que eu acho que tem. Eu tenho dado algumas ideias para alguns colegas e alguns têm abraçado e eu ajudo com um pouco de experiência que eu tive naquilo que eu posso. Tem muitas bolas da vez agora, mas assim, uma delas é a reforma necessária da Previdência Social. O governo interino do presidente Michel Temer pretende aí com um projeto ver o que vai acontecer. O senhor participou da CPI do INAMPS, é uma outra época e uma outra Eu fui relator também construção. do PLP 9, que também tratava da Previdência na época do governo Fernando Henrique. Eu acho que a reforma da Previdência, como a reforma eleitoral, como a reforma tributária, como todas as reformas tem que ter, mas tem que ter de forma corajosa. Quantas vezes nós já ouvimos empresários e sindicatos pedindo uma reforma previdenciária? Quantos governos já entraram com projetos de reformas e quais que realmente aprovaram aquilo que passa a ser desnecessário todos os anos a falar nela? Nenhum. Então tem que ter. Eu acho que o governo está certo, mas tem que ter coragem para ter uma de verdade, porque senão nós vamos ter. Aqui tivemos lá atrás algumas mudanças no governo Sarney, depois outras no governo Collor no começo também, porque veio a Previdência, depois o Itamar, depois nós tivemos o Fernando Henrique, que também lutou muito, e agora vamos, a vida inteira, todos os presidentes vão ter que fazer reformas. Não, eu acho que tem que ter uma corajosa. Existem sistemas previdenciários em alguns lugares do mundo que dão super certos, e eu acho que não é vergonha para ninguém poder copiar aquilo que dá certo. Eu acho que o que importa é que a população aposente dignamente, que as pessoas possam ir num hospital e ser tratadas com dignidade. Eu acho que as pessoas têm que estudar numa escola digna, e se isso a gente precisar aprender lá fora, vamos trazer as ideias que já estão em andamento. O que a gente não pode ter é escola fechada porque não tem aluno. Escola com muito aluno caindo o teto. Merenda escolar apodrecendo. Reforma previdenciária todos os anos, todos os governos. Reforma política feita pelo Tribunal Eleitoral porque os parlamentares não aprovam uma reforma sólida. Enfim, o que não pode mais é ficar sempre tapando, né, o sol com a peneira. Eu acho que tem que ter um pacto de um parlamento que vá com coragem, que faça as mudanças necessárias, me repito, mesmo que elas tenham validade daqui 8, daqui 12 anos. Por que toda reforma, deputado, traz no seu bojo mexer em direitos? A reforma que está sendo proposta agora pelo governo Michel Temer em relação à Previdência Social, a gritaria é essa, vai mexer em direitos. Aí o negócio não avança. A sociedade não quer que se mexa em direitos, os sindicatos também vão para cima e aí o negócio não anda. Não dá para fazer a reforma sem mexer em direitos? O problema é o direito? O problema é que as pessoas dizem que são os direitos adquiridos. Os direitos adquiridos, em tese, constitucionalmente, eles têm... eles continuam tendo direito mesmo que a lei mude e não dê mais aquele direito para os que viriam. Isso já foi tentado no Fernando Henrique, já foi tentado no passado, e eu acho que se não tiver um pacto e cada um doar um pouquinho de si, eu acho que nós não vamos conseguir chegar nunca em reforma nenhuma. Assim como a tributária, o governo tem medo de fazer imposto único porque acha que a arrecadação vai cair. Olha, tem tantas fórmulas de você fazer uma simulação para ver o que realmente vai acontecer. Então eu acho que tem que tentar e tem que fazer. Nos Estados Unidos teve reforma que os sindicatos, que alguns aposentados perderam alguns direitos. Na Europa, foi a grande briga na Europa agora, nos últimos anos, foi a questão dos direitos adquiridos. Mas em algum momento tem que estancar esses direitos. Se vai ser daqui para frente, daqui para frente. Então daqui para frente não tem mais uma exceção.
Vai demorar mais 10, 20 anos para resolver, mas pelo menos a gente sabe que daqui 20 anos o sistema previdenciário vai ter saúde. Né? O que eu acho é que a gente tem que ter coragem de pôr um ponto final em algum momento. Seja na ação tributária, seja na previdenciária, seja na eleitoral, tem que ter um ponto final daquilo que já sabe-se que não dá certo. O senhor participou de cassações de deputados? De Sim. Alguns. Fui relator de alguns também. Foram cassados ou acabou dando outra solução? O deputado Roberto Portugal foi cassado? Foi cassado. Foi cassado, do Rio de Janeiro. Foi cassado. O momento político é muito complicado quando você relata um processo de cassação. Porque... Antigamente se caçava por muito menos do que se caça hoje? Sim, sim. Por muito menos irregularidades? Esses casos não teriam nem, eu acho que nem, teria no máximo uma advertência. E como é que o senhor avalia essa mudança tão drástica de como é que se pensava a cassação antigamente e hoje em dia? Porque existem coisas que a própria sociedade foi absorvendo como coisas aceitáveis, né? E hoje, o que é inaceitável hoje, né? A gente está vendo aí tantas coisas acontecendo sem resultados práticos. E outras com resultados práticos que nós jamais acreditaríamos que um dia fosse ter. Quando a gente viu que um ex-presidente fosse conduzido coercitivamente, que uma presidente fosse depor, enfim, tem tantas coisas, tantos fatos, a sociedade absorveu algumas coisas e rechaça hoje radicalmente uma coisa que, na época do Collor, com tudo que aconteceu, jamais se passou na cabeça de alguém que o Collor pudesse ser preso no dia seguinte. E como o próprio Collor falou na sua volta para o Senado, eu pensei até me matar, porque tinha vergonha do que fez ou do que não fez, não importa. Não desta vergonha, mas por ter sido um presidente cassado. Né? Então, eu acho que as coisas mudaram muito, muito, muito. E eu acho que hoje o país vive um novo momento e nós temos que aproveitar esse novo momento para que as instituições mudem os sistemas. Hoje eu acho que tem equilíbrio da sociedade o suficiente para se discutir a reforma previdenciária, a tributária, a eleitoral, a judiciária, enfim. Eu acho que hoje nós temos que ter um pacto pela governabilidade e fazer um pacto com homens de bem para que a gente possa crescer novamente o país e voltar a despontar no mundo, que o país é um país rico, é um país que tem um povo extraordinário, é um povo que trabalha e que quer sempre ter o direito à dignidade. Ele não quer ter mesada de governo, ele quer ter o emprego, ele quer ter a dignidade dele de pé. E é por isso que a gente precisa lutar para recuperar os 10, 11 bilhões de desempregados que hoje os jornais apontam como tendo no Brasil. Deputado Tuma, esse programa se chama Memórias do Poder Legislativo e para que as coisas não caiam no esquecimento, qual é a sua grande memória enquanto um homem do Poder Legislativo? O senhor transitou na política nos parlamentos, né, na Câmara Federal e na Câmara Municipal de São Paulo. Tiveram algumas, né? Eu fui um dos parlamentares que foram buscar o Itamar Franco quando estava assumindo, né? A gente teve alguns momentos na minha vida, quando eu estava com meu pai, e era um delegado de polícia, minha mãe é uma professora, então não tinha com quem eu ficar, que eu era pequeno, e eu ficava com ele no DOPS. E um dia chegou lá o tal de um barbudo preso. E eu lembro que vieram, na época, alguns militares buscá-lo para serem ouvidos, e eles disseram, pronto, pegou a máquina, levantou a mesa. Eu era menino, né? E pegou a máquina e botou ali em cima. Falei, não, é pra gente levar. Ele falou assim, ó, vocês querem ouvir ele, pode ouvir aqui. Mas daqui da minha sala ele não sai. Então são memórias da minha vida que vão embora comigo. E que eu acho que foram extraordinárias. E a que eu mais lembro e mais tenho saudade é do meu pai, que sempre dignificou a minha vida, foi meu grande exemplo. Deus, quando fez o mundo, eu acho que ele fez um homem, e eu tive a sorte de minha mãe escolhê-lo para ser meu pai.
Ele é um homem austero, justo, conciliador, e foi a grande perda da minha vida, porque naquele dia eu perdi meu filho, perdi meu pai, perdi meu melhor amigo. Mas eu sei que Deus foi tão bom com ele, que ele faleceu com os filhos à sua volta, todos unidos, todos orando com ele, e naquele momento ele era senador da República. A última pesquisa que ele tinha visto, que tinha sido do Ibope, ele estava em primeiro lugar nas pesquisas e entrou de coma naquele dia à noite. Então, para mim, a grande lembrança foi o dia que ele presidiu a sessão do Senado e eu presidi a sessão da Câmara dos Deputados. Era o dia que eu acordava e dava um beijo na testa e podia dizer: pai, eu te amo, e abraçá-lo. Eu acho que esses foram os grandes momentos da minha vida pública. Era sair com ele e ver o carinho, o respeito e a dedicação de todos que encontravam ele, sejam nos restaurantes, que trabalhavam com ele, a humildade dele. Para mim, é a grande imagem que eu tenho do meu pai, era o carinho que ele tinha com as pessoas e o respeito que as pessoas tinham com ele. Essa é a grande gratidão da vida. Eu acho que foi por isso que eu tive sucesso na vida pública, eu acho que é por isso que as pessoas acreditaram em mim na vida pública, e muita gente se esconde, tem vergonha, e o maior orgulho da minha vida é dizer que eu fui, sou e serei sempre eternamente grato a Romeu Tuma, meu pai, meu melhor amigo e a pessoa que eu sempre vou mais amar na vida. Deputado Robson Tuma, obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelas memórias, parabéns pela emoção, porque isso é bastante digno do ser humano. Obrigado, obrigado. Assembleia, parabenizar a associação por estar dando a oportunidade dos parlamentares, que já foram parlamentares, guardar um pouco da sua história, que é um pouco da história da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Que siga este exemplo, que seja seguido este exemplo por todas as assembleias, câmaras e a Câmara Federal e o Senado. Este foi o Robson Tuma, ex-vereador na cidade de São Paulo, ex-deputado federal entre 1991 e 2007, neste programa Memórias do Poder Legislativo. Obrigado pela presença, obrigado a você de casa que nos acompanhou. Tchau e até o próximo programa.